Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre sobre a preferência lexicográfica. Bom, preferência lexicográfica é aquela que dita que a ordem que você lista os bens na sua cesta de consumo vai importar para a decisão. Então, assim, primeiro a gente vê qual das duas listas tem mais do primeiro bem, e se elas tiverem o mesmo tanto, a gente começa a olhar para o segundo e assim por diante. Se essa aqui tiver mais que essa, pronto, já é preferível, não importa a quantidade do segundo bem. Agora, se elas tiverem o mesmo tanto, então a gente repete o processo só com o segundo bem e assim por diante, quando a gente estiver tratando de mais bens, né? Então vocês podem ver que essa preferência aqui é completa, pois a gente consegue comparar quaisquer duas cestas do nosso conjunto de consumo, que é R2+, ela é transitiva, até porque os operadores de maior ou igual são transitivos, né? Então fica claro isso. E ela é reflexiva, também pela mesma forma que os operadores também têm o operador de maior ou igual tem essa propriedade, né? Então é um caso que com números fica bem simples e tal. E quando é que isso faz sentido? Bom, por exemplo, digamos que você está ali, almoçou no RU e você vai comprar um sorvete ali no ICC. Vou fazer muito isso. Então tem uma promoção nova lá que eles estão oferecendo pelo mesmo preço. Você pode escolher ou 4 bolas de sorvete e nada de cobertura. Aqui o sorvete. A letra não é bonita, mas serve, cobertura. Ou 3 bolas de sorvete e cobertura à vontade, assim. Então vamos dizer, no máximo que você consegue botar dentro da sua copinha lá é 15 unidades de cobertura. O que isso significa, né? O nosso exemplo não vai ser tão importante assim. Então, se você tiver uma preferência lexicográfica, por exemplo, no caso, vai preferir 4 bolas de sorvete a 3 bolas de sorvete e cobertura doidado, né? Até mais cobertura do que sorvete, no caso. Então, faz sentido nesse caso, sim. Eu não me importo com cobertura, mas se eu tiver que escolher entre ter cobertura e não ter, eu vou preferir... Então, minha preferência vai ser a da cesta com 4 bolas de sorvete e com cobertura do que sem cobertura. Mas eu prefiro muito mais uma bola de sorvete do que qualquer quantidade de cobertura. Então, só vou pensar nisso quando eu tiver uma estante de cobertura. Agora, ela é uma preferência do jeito que a gente definiu, né? Completa, transitiva, reflexiva, entretanto ela não é contínua. Então vamos mostrar isso para vocês. Como definir para vocês, uma preferência contínua é aquela que é sempre contínua superiormente e inferiormente. E se é sempre contínua superiormente, no caso, é ter o conjunto de contorno superior de qualquer um dos seus qualquer um dos elementos do conjunto de consumo ser fechado. E lembrando, a definição de fechado a que eu dei para vocês foi a de que um conjunto é fechado se toda sequência de números pertencentes àquele conjunto tiver um limite naquele conjunto. Então vamos pegar aqui o conjunto de limite superior 1, 2, e aqui eu vou listar para vocês uma sequência que pertence xn pertence a 1, 2, pertencente a esse conjunto. Então vamos ter que xn é 1 mais 1 sobre n, 2. Então, 1 mais 1 sobre n, 1, perdão. O exemplo aqui, tá certinho. Então, vou ter que x1 vai ser 2, 1, que é preferível a 1, 2, portanto pertence àquele conjunto. x2 vai ser 1,5 e 1, que é preferível a 1, 2, e assim vai, assim por diante. Entretanto, o limite disso aqui, quando n tende ao infinito, e lembrando que quando a gente está falando, por exemplo, de sequências, a gente tem que todos os pontos dessa sequência, todos os números de sequência pertencem a esse conjunto, porque todos eles são estritamente maiores. Tem o x1 aqui, né, o primeiro elemento do par ordenado, como estritamente maior do que 1. Então, a gente vai falar aqui que no limite, a gente sabe que isso aqui vai para 0, e aí no limite eu vou ter 1, mas esse aqui não é um elemento
da sequência xn, lembrando disso. Por isso, então, todos os elementos de xn pertencem ao conjunto, mas no limite a sequência converge para para ordenado fora desse conjunto. Porque a gente sabe que 1 não é preferível, ele é preferido a 1, 2. Portanto, um conjunto de contorno superior desse par ordenado não pertence, não é fechado, portanto essa preferência não é contínua, semicontínua superiormente, portanto ela não é contínua. E a importância da continuidade vai ficar, a gente vai perceber isso mais quando a gente vai falando de função de utilidade, eu vou começar a falar sobre isso no próximo vídeo. E esse aqui foi o último vídeo da parte de preferências mesmo. Eu vou pular algumas partes da apostila de vocês, desse capítulo, né? Eu não vou falar sobre a existência de elementos maximais, não vou falar sobre essa prova. Só se vocês acharem importante, tiverem dúvidas, vocês podem, se gente suficiente pedir, eu posso até fazer. E não vou falar sobre preferência separável, que eu não acho que é importante, mas se vocês acharem que vai cair na prova ou tiverem dúvidas sobre isso, podem pedir também. Se pessoas suficientes pedirem, eu posso tentar fazer um vídeo sobre o assunto. Isso aqui eu estou mostrando para vocês a definição, né, formal da preferência lexicográfica para L dimensões. Então a gente pode ver que é a mesma coisa, só mais realmente para L dimensões. E espero que o vídeo tenha ajudado aí. Até o próximo vídeo.